Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Completas Online. Eu sou o Frater Manuel Messias, missionário redentorista. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Completas Online, se inscreva, ative as notificações para receber os nossos vídeos e também ser um grande evangelizador na sua casa, na sua comunidade. Neste mês de setembro, uma edição especial aqui no nosso canal Completas Online, onde nós dedicamos mais um pouquinho de tempo para conversar com você acerca da Bíblia, o livro sagrado. E dando continuidade aos nossos estudos, semana passada tivemos uma formação acerca da introdução da Bíblia e hoje nós falaremos do Pentateuco. Seja muito bem-vindo e vamos juntos aprender mais um pouquinho acerca da Palavra de Deus. Pentateuco é uma palavra de expressão grega que significa 5 livros ou 5 rolos. Ele abrange na Bíblia Sagrada os 5 primeiros livros que compõem o Antigo Testamento, a saber, primeiro no livro do Gênesis, onde relata a criação, as origens do mundo. Depois, temos o livro do Êxodo, onde trata a saída do povo que sofria no Egito rumo à terra prometida. O livro do Levítico, o terceiro livro, assim que compõe o Pentateuco, que trata acerca dos levitas, dos sacerdotes. Também temos o livro dos Números, que trata acerca do recenseamento dos hebreus. E, por fim, o livro do Deuteronômio, segundo a lei. Na Bíblia hebraica, esses livros constituem a Torá, que pode ser entendida como ensinamentos para a vida, que são provenientes do Pai e da Mãe. Essa imensa obra do Pentateuco condensa diversas tradições e histórias do povo de Israel, que tem seu início por volta do ano 1850 a.C. O modo como essas histórias eram transmitidas aconteciam de forma oral, pois naquele tempo, na região de Israel, não havia ainda a escrita, ou seja, a escrita não era dominada. E somente por volta do ano 1000 a.C. é que parte dessas histórias começam a ser escritas. Um fato interessante é que em todo o Pentateuco nós perceberemos um personagem principal que permeia todo o Pentateuco. E esse personagem principal é Moisés, que é visto como o grande líder que conduz o povo do Egito rumo à terra prometida. E o texto final, que encerra o Pentateuco, ele acontece no período pós-exílico, lá por volta do século V a.C. A unidade, portanto, do Pentateuco reside na sequência temática dos 5 livros. Eles narram as origens do povo de Israel, até o seu estabelecimento nas terras de Canaã. Num plano descritivo mais alargado, descrevem a origem do próprio homem depois dos hebreus, estes no período dos patriarcas. Relata também a fuga, a saída do Egito e a travessia no deserto ao longo de dezenas de anos. Por fim, neste período surgem também as leis e fundamentos da vida religiosa e social do povo de Israel. Por isso, denota-se nestes livros do Antigo Testamento uma mescla de história, direito, liturgia, demonstrando assim um consenso historiográfico distinto do atual. Tratando agora um pouco da composição literária da obra do Pentateuco. A composição, portanto, desta coletânea era de início atribuída a Moisés, ao menos desde o começo de nossa era. E também vamos perceber que Cristo e os apóstolos, eles conformaram-se com essa opinião, de que toda a obra do Pentateuco era atribuída a Moisés. Todavia, as tradições mais antigas jamais afirmaram que Moisés fosse o redator desta vasta coleção. Um estudo mais elaborado e moderno acerca desse livro elucidou muitas diferenças,
dentre elas o estilo, as repetições numerosas, sobretudo nas leis e desordem nos relatos. Esses fatores levaram a entender que tudo o que está escrito no Pentateuco não saiu apenas de um autor. E lá por volta do final do século XIX, uma teoria conseguiu impor-se aos críticos, elencando assim que o Pentateuco seria a compilação de 4 documentos, que divergem tanto na idade quanto ao ambiente de origem. Contudo, todos eles são muito posteriores a Moisés. A narração histórica do Pentateuco tem como objetivo ilustrar continuamente a intervenção divina no curso da humanidade, evidenciar a presença de Deus na história dos povos. O texto atual, na perspectiva da maioria dos estudiosos da Bíblia, terá resultado de uma história literária anterior expressa em várias fontes. E essas fontes são divididas em 4 grupos. Falaremos agora um pouquinho de cada uma delas. A primeira fonte é chamada de fonte javista. Ela designa Deus por Javé. É uma tradição dos séculos 10 e 9 a.C. Ela nasceu em Jerusalém, contém uma linguagem simples, presente desde o livro do Gênesis ao livro dos Números. A segunda fonte é a fonte eloísta. Ela apresenta Deus por Elohim, ter vindo do norte de Israel e parece mais marcada pelos profetas. A terceira fonte é conhecida como sacerdotal. Ela remonta ao período do exílio e demonstra a sensibilidade religiosa hebraica ligada ao santuário. Acredita também na restauração do povo e da sua vida, encarnando assim valores eminentemente litúrgicos. O começo do Gênesis, por exemplo, quando consta a criação do homem no mundo. E por fim, nós temos a tradição deuteronomista, que por sua vez também está ligada ao exílio da Babilônia. Ela centra-se na figura de Moisés e na recuperação da sua atividade legislativa para salvar aquele povo exilado. O Deuteronômio é conhecido também como a segunda lei. Defende, por outro lado, e contrariamente, a fonte anterior, ou seja, a existência de um único santuário, neste caso, o santuário em Jerusalém. O Pentateuco tem ainda 2 vertentes históricas, a cristã por um lado e depois a de Israel e do judaísmo por outro. Esta última sobressai acima de tudo a manifestação do domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas e instituições de Israel, desde os reis ao povo. Há, pois, uma concessão divina de poder. O Pentateuco, portanto, é para além da lei, o grande texto da história hebraica pós-exílio no Egito. Israel é uma comunidade em honra de Deus e da aliança, sendo os sacerdotes, mais do que os reis, os guardiões da lei. Os 3 vetores históricos religiosos em que se desenvolve o Pentateuco são assim: o Êxodo, a lei de Moisés no Sinai e o monoteísmo. Por isso, para sobreviver mais tarde, Israel não necessitará de uma monarquia, antes da crença e respeito forte da lei. Para os cristãos, portanto, para nós, o Pentateuco é como que uma história inacabada. Aponta para o novo Êxodo e uma nova manifestação de Deus, a saber, Jesus Cristo, o nosso Redentor. A relação do homem com Deus passa agora para o seguimento de Cristo, e não da lei. A interpretação judaica e rabínica do Pentateuco, então, são colocadas de lado. Cristo é, assim, a nova lei, a nova Páscoa, a nova aliança. Como se deu, portanto, a formação do Pentateuco? Os livros do Pentateuco, portanto, não nasceram da forma que nós observamos, que nós percebemos como estão organizados na Bíblia. Cada um deles tem uma formação extremamente complexa.
Na verdade, são coleções de pequenas histórias e pequenos blocos de narrativas e leis que de início circulavam em tradições orais entre as famílias, grupos sociais, santuários e tribos. Na medida em que essas famílias tinham acesso a essas tradições, haviam releituras, cortes, ampliações e gradativamente foram unindo-se umas às outras, adentrando assim em grandes coleções. A origem, portanto, e o processo de elaboração do Pentateuco estão firmemente entrelaçados com os grupos e acontecimentos que delineiam a história de Israel. Por sua vez, a história de Israel não é diferente da nossa. É uma história marcada por conflitos que giram em torno do poder, da riqueza, do direito à vida e também à liberdade. Sendo assim, a religião, como um forte potencial em defesa da vida, torna-se extremamente envolvida entre os distintos grupos sociais. Cabe, portanto, em meio a tudo isso, discernir qual o verdadeiro rosto de Deus, que é o Deus da vida, o Deus que salva, o Deus que liberta. Veremos agora as divisões e o conteúdo dos livros que compõem o Pentateuco. Os 5 livros que compõem o Pentateuco trazem em si suas peculiaridades e diferenças. Vejamos. O livro do Gênesis divide-se em 2 partes desiguais. A primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, relata a história primitiva, isto é, a criação, o pórtico da salvação, da qual a Bíblia inteira vai relatar. Remonta também às origens do mundo e estende sua perspectiva à humanidade inteira, à criação do homem, à queda original e suas consequências, como também a perversidade crescente que desemboca no dilúvio. A partir de Noé, a terra ganha nova vida. A segunda parte do livro do Gênesis vai do capítulo 12 ao capítulo 50 e relata a história patriarcal, os grandes antepassados, Abraão, o nosso pai na fé, e tantos outros que nos precederam, e recebem de Deus a promessa da posteridade de suas descendências. No livro do Êxodo, percebemos o desenvolvimento de 2 temas específicos. O primeiro, a libertação do povo que sofria no Egito. Posterior, temos a aliança no Sinai. Ambos os temas estão interligados pelo tema da caminhada no deserto. Moisés é quem recebe a revelação do nome do Senhor na montanha. Moisés, portanto, é quem conduz e reconduz o povo quando estes se desviam de Deus e das leis estabelecidas. Em Levítico, nós percebemos o caráter exclusivo das leis. Contém rituais de sacrifícios, investiduras de sacerdotes, normas referentes ao puro e ao impuro, e holocaustos que devem ser oferecidos ao Senhor. O livro dos Números retoma o tema da caminhada pelo deserto. E, por fim, o livro do Deuteronômio, ele que contém uma estrutura extremamente particular. Contém o Código das Leis Civis e Religiosas, enquadrado num grande discurso de Moisés. O Código Deuteronômico retoma em partes as leis que foram promulgadas no deserto. Os relatos trazem os acontecimentos do Êxodo, do Sinai e da conquista que começava. Deixa em evidência o sentido religioso, sublinhando o alcance da lei e exortando o sentido à fidelidade. Diante de tudo isso que escutamos, que aprendemos, qual a importância do estudo do Pentateuco? O que tudo isso significa para nós? Podemos dizer que é uma oportunidade singular de adentrar na história dos nossos antepassados e daquilo que o livro sagrado relata. Sabemos que o Pentateuco é a junção de tantos contextos sociais, históricos, políticos e ideológicos religiosos. São histórias marcadas por conflitos em torno de poder, ambição e ganância. Entretanto,
é nítido e de salutar importância ressaltar que a mão de Javé sempre esteve presente do lado daqueles que sofrem, o que não difere nos tempos atuais. Um mundo cercado pela violência, pelos valores invertidos. Ainda percebemos que o Deus libertador continua vivo e vivificante, ativo na vida dos seus. Por isso, a importância ao estudo do Pentateuco deve ser levada em grande consideração, pois nos faz despertar para a ação libertadora do Senhor, de poder encontrar a sua face poderosa e verdadeira nos nossos dias. Um agradecimento todo especial a você que nos acompanhou em mais um estudo acerca do livro sagrado da Bíblia, hoje tratando acerca do Pentateuco. E um convite também para na próxima semana estarmos juntos e assim continuarmos estudando a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção e um convite também, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para assim nos ajudar a evangelizar e assim sermos também evangelizadores. Muitíssimo obrigado e que Deus te abençoe.